Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para prestarmos o culto de louvor, de adoração ao nome do nosso Deus. Queremos desde já agradecer a todos os irmãos que se encontram aqui. Estejamos orando para que as pessoas que estiverem a caminho possam chegar em paz, que possamos ter uma noite abençoada, um culto abençoado, para mais uma vez nós declararmos aqui que o Senhor Jesus é o único digno de louvor e de adoração, a pessoa principal do culto desta noite. Mais uma vez, como sempre, devemos sempre reconhecer que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o dirigente, não é os cantores, não são os cantores, não é o pregador, mas o Senhor Jesus é o único digno de louvor, de adoração, de honras e glória. Nós vamos nesse momento iniciar o culto com a leitura bíblica em João capítulo 15, versículo 12 ao versículo 16. Vamos nos colocar em pé para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Vamos todos? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu os escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém? Vamos poder sentar, para os irmãos não se cansarem, porque daqui a pouco nós estaremos mais uma vez de pé, junto com o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar o hino de adoração ao nosso Deus, o grande amigo. Jesus é o nosso maior amigo, o amigo sem igual, o amigo certo nas horas incertas. Senhor Jesus, nosso grande amigo. Vamos adorar o Senhor. Achei um grande amigo, Jesus, o Salvador. Achei um grande amigo, Jesus, o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Eu em seus cuidados, constante seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu. Sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor. Eu poder sem outra terminar. Morri, sofreu a morte de um pecador, e agora veio para mim do mar. Por este grande amigo, desejo aqui viver, com ele me
Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos orar nesse momento. Orar e pedir ao Senhor que receba este culto nesta noite mais uma vez. Soberano Deus, Pai eterno, glorificado seja o teu santo nome. Queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez por tua presença aqui conosco, Senhor, quando estamos iniciando este culto, Senhor, de celebração, de adoração ao teu santo nome. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de tuas santas e poderosas mãos, Senhor. Esteja nos abençoando e recebendo este culto de louvor, de adoração, que os nossos louvores, Senhor, toda a mensagem, Senhor, aqui pronunciada nesta noite, através dos louvores, através da mensagem da tua santa e bendita palavra, suba, Senhor, ao trono da tua graça, Senhor. Abençoe os irmãos que se encontram aqui, que cada um possa se sentir, Senhor, abençoado, estar ansioso, desejosos de estar te adorando na beleza da tua santidade. Dá-nos da tua bênção e teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Vamos prosseguir. Ministério de Louvor estará nesse momento adorando ao Senhor. Som. Ei. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para adorarmos ao Senhor com cânticos e hinos espirituais. Em tempos difíceis, em tempos de mar agitado, a nossa esperança, a nossa salvação está em saber que dentro do nosso barco está, o Senhor do mar, o Senhor da tempestade, que governa os ventos. A nossa esperança está nele. Por isso nós podemos descansar no meio da tempestade. Com tuas mãos, Senhor, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti, Senhor, segura em ti. Só tu sabes bem que em Cristo estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o
trovão, seu trovão e o mar se erguendo vem. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, Senhor. Segura em ti. Santo, sabes bem. Em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Nenhum só plano teu, Senhor, deixará de se cumprir. O que tua palavra diz a respeito de mim jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e seu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, andar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar, e seu empenho a minha vida. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo em mim, em meu coração está escrito o seu nome. Seguir os seus passos é um desejo meu, e corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de dar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci, na tua presença, Senhor. Na tua palavra
desejo meu de corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo em mim, eu sigo vencendo como Ele venceu. Persigo o destino escrito pra mim, de dar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. De dar o seu reino andando em vitória e corresponder ao chamado de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar. Amém. Vamos nesse momento fazer a leitura bíblica em João 3, 16 e 17. Queremos agradecer a presença do casal aqui do lado que está nos visitando. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Sintam-se bem em nosso meio, tá bom? Deus abençoe a todos. Se tiver mais alguém nos visitando nesta noite, nós queremos agradecer a presença, tá bom? Lá também, nos visitando nesta noite. Sintam-se bem. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos visitando nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus em João 3, 16 e 17. É muito conhecido, né, esse versículo da Bíblia, não é? Palavra de Deus, palavra do servo de Deus, João, né? Evangelho de João. Diz assim, todos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Inspiração musical, com a irmã Andréia, estará nesse momento também adorando ao Senhor com um louvor de adoração. E nós vamos aqui também ouvir essa mensagem musical, nos deleitar também no Senhor com essa mensagem de louvor ao nosso Deus pela irmã Andréia. Vamos estar em adoração, espírito de adoração ao nosso Deus, né, nos preparando também, que daqui a pouquinho teremos a mensagem da palavra de Deus pelo nosso pastor. Está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim, minha alma se sua mão com tudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Está tão difícil pra mim, Deus, meu Deus. Muitos me perguntam onde tu estás, dentro de mim,
Amém, glória a Deus. Essa música, este hino, é tirado das Escrituras Sagradas, não é? Eu gosto muito de um irmão que faz o programa, que é o César de Andrade. Quando ele fala assim, tem música, eu toco, ou tem mensagem, eu toco, né? E a gente vê que tem mensagem, né? É uma parte do Salmo. Diga minha alma, ainda o louvarei. E nós sabemos que nós estamos passando por momentos de muitas lutas, tribulações, muitas pessoas perdendo as suas vidas, não é? A vida. A cada semana, a cada dia, se houve uma notícia que alguém partiu, alguém conhecido nosso, conhecido de muitos irmãos, e nós sabemos que estamos vivendo esses dias de lutas, de tribulações, mas não podemos perder a fé e a segurança, né? Tem um hino que diz, rompendo em fé, e em fé nós vamos prosseguindo, né? Até alcançarmos, né, aquele lugar feliz na presença do Senhor. Nós vamos, nesse momento, para o momento de dedicação de vidas e bens, entoar o hino 426 do nosso cantor cristão, Gratidão na Luta. E esse momento é um momento de dedicação, né? Os irmãos que trouxeram suas contribuições, poderá fazê-lo durante o cântico deste hino. Vamos cantar este hino com bastante vigor. Vamos colocar em pé para nós cantarmos, descansar um pouquinho mais uma vez, né? Eu sei que já ficamos em pé um pouco de tempo aí, mas parece que a voz sai melhor, não é? E o nosso Deus, Ele merece a nossa adoração de pé, né? Então vamos cantar. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, por seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente se dirige a tua igreja e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer, e conservar-nos em união, encher-nos bem o coração, teu amor tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente se dirige a tua igreja e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar, bem conceder o teu favor, o teu poder, ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, aqui presente se dirige a tua igreja e fazer prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Nosso pastor Marcelo estará orando, agradecendo a Deus por esse momento, e também estará assumindo, né, para a pregação desta noite. Pastor Marcelo. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Senhor Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, somos imensamente gratos por estarmos aqui reunidos essa noite para Te adorar, Senhor. E Te pedimos mais uma vez que o Senhor aceite o culto que a Ti prestamos, o culto é Teu. Cada vida aqui, Senhor Deus, continue sendo, Senhor Deus, abençoada, direcionada, suprida as suas necessidades. Senhor Deus, muito obrigado por isso, porque o Senhor cuida de nós. E Te agradecemos por isso. Te agradecemos também, Senhor, pelo privilégio que através da nossa vida podemos contribuir com a igreja local, Senhor Deus, com a expansão do Teu reino aqui na terra. Muito obrigado, Pai, principalmente pela vida de cada um, Senhor Deus. Não somente os que saem do seu lugar para trazer aqui a oferta, trazer o dízimo, trazer o alimento, mas cada um que se encontra aqui essa noite, Pai. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo privilégio de poder confiar em Ti em todos os momentos. Continue, Senhor, a falar conosco, continue a nos direcionar. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, queridos. Deus abençoe. Uma palavra de orientação. Nós colocamos hoje no grupo da igreja, nos grupos da igreja, que as famílias podem sentar juntas, tá bom? Então, você mora na mesma casa, pode ficar junto, no mesmo banco. Os demais, 1 metro de distância, tá bom? Precisamos entender isso. Então, esposo, esposa, filhos, pais, pode sentar no mesmo banco. Visitante, que às vezes chega, fica sem jeito, não sabe onde vai sentar, não é? E aí não tem problema. Não é? O decreto não caiu. Mas nós estamos fazendo um teste, porque os irmãos estão retornando, não é? E algumas igrejas estão procedendo assim, não é? As famílias sentando no mesmo banco. Agora, se você não mora na mesma casa, não é? Se você não é esposo, não é esposa, não é filho, não é pai, não é mãe, vamos respeitar o metro de distância, tá bom? Beleza? Agora, se você habita na mesma casa, se você, não é? Sem nenhum problema. Família, pode sentar junto a família que mora na mesma casa. Tranquilo? Para a gente possa caminhar, porque coloquei lá, ainda fiz o destaque lá, as famílias que moram na mesma casa, certo? Porque sem querer a gente pode estar com vírus e transmitir o vírus para o vizinho que está ao lado aí, certo? Não que a gente está com medo do vírus, não é isso, é só cuidado, certo? Só cuidado, ele está ativo ainda aí, não somente ele, não é? Mas outras enfermidades. Os bancos que ainda não estão marcados, porque nós fizemos uma mudança hoje, depois do culto da manhã, não é? Ainda serão marcados com 1 metro de distância, no banco. Mas as famílias dê preferência para sentar no mesmo banco. Aí sobrou uma setinha, vamos supor, como está Alexandre, e Josana, eu vou dar um exemplo. Sobrou para sentar alguém ali, ó, não é? Aqui a mesma coisa, está o casal aqui, não é? Sobrou um cantinho aqui, ó, beleza? A Andréia com a sua filha, sobrou um cantinho ali, certo? Todos que estão sentados, marido, mulher, a família que mora junto. Certo? E vamos, que em nome de Jesus, daqui a pouco isso vai acalmando, vai passando, não é? E as coisas vão se acertando, tá bom, irmãos? Estamos buscando obedecer, não é? As orientações do município, não é? Com a capacidade máxima de 50%, tudo mais. Por isso que nós demos uma arrumada hoje e ampliamos para mais 18 lugares. Nós não estávamos com a capacidade de 50%. Nós estávamos com a capacidade de 35%, mas o decreto permite 50% da quantidade de pessoas sentadas. Nós conseguimos aqui, com todos os bancos, não é? Inclusive 2 bancos estão aqui atrás, 120 pessoas sentadas. Então, 60 pessoas é 50%. Então, a capacidade hoje desse lugar aqui, de acordo com o decreto municipal, é 60 pessoas, certo? Agora, fora isso, na questão, pode sentar junto. E quem não mora na mesma casa, sente separado, tá bom? Sem nenhum problema. Tranquilo, irmão? Só essa orientação aí para que não fique nenhuma dúvida, tá bom? E vamos louvar a Deus, não é? E em nome de Jesus, nós vamos crescendo juntos, ampliando junto a nossa vida com Deus, orando um pelos outros, cuidando um dos outros, né? Temos irmãos aí que precisam de oração, precisam ser firmados a sua saúde, não somente em relação à Covid-19, mas outras enfermidades, cirurgias, né? Como nós temos falado aí nos períodos de oração, na virada do dia, né? Colocando nos grupos da igreja, a oração ali na virada do dia, um louvor, né? Tem uma lista enorme de pessoas que nos chega de pedido de oração. Então vamos continuar orando, mas vamos continuar alertas, não vamos colocar Deus à prova. Não existe nenhum ser humano na face da terra que esteja blindado de doença. Pela misericórdia de Deus, alguém não fica doente, não só da Covid-19, não é?
É a doença, e por causa dessa questão da Covid-19, vem as doenças, não é, emocionais, e aí a doença emocional traz a psicossomática, e a pessoa vai ficando doente fisicamente. Ela não está doente fisicamente, mas a mente faz ela ficar doente. Não é? Então vamos buscar isso, né? Entender isso. Aí, em nome de Jesus nós vamos crescendo, e estamos agradecidos por quê? Porque tem crescido o número, não é, das pessoas, os irmãos estão voltando aos poucos, tendo confiança de voltar, não é? Em março nós vamos retornar com culto de oração, somente oração, não é? Vamos ter período de oração nas quintas-feiras, vamos voltar em março, não é? Momento de oração. Por que eu estou fazendo isso fora do momento da comunicação? Não é? Porque é necessário falar isso aqui agora. Tá bom, irmãos? Então, em nome de Jesus, as coisas vão acertando. A liturgia do culto em março vai começar a voltar ao normal, não é? Como era antes, não é? Com um momento um pouco maior, mas nunca ultrapassar as 21 horas, né? Tudo isso nós vamos fazer para que o nome de Deus seja exaltado, tá bom? Em nome de Jesus. E pensando nisso, pela manhã eu falei que nós iríamos meditar na palavra de Deus essa noite sobre feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O Salmo 33, no verso 12, não é? Declara isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em outra versão diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor e o povo qual escolheu para a sua herança. Como isso é anunciado? Salmo 33, seu verso 12, vai dizer exatamente isso. Salmo 33, verso 12, é o texto, né, inicial da nossa palavra aqui essa noite. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. E uma outra versão diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Há muita falácia em relação a essa declaração do Salmo 33, verso 12. Muita. Existe um erro teológico ensinado não somente no Brasil, mas no mundo, da tal da confissão positiva. Que basta falar que acontece, que basta declarar que acontece. Palavras o vento leva. A única palavra que não altera é a palavra do Senhor, que permanece para sempre. Essa não altera. Outras palavras o vento leva. Então, as nações e o Brasil, principalmente nós, o povo brasileiro, né, temos essa: o Brasil é do Senhor Jesus. É mesmo? Realmente é dele? Será que podemos declarar isso? Ou é só em época de eleição que lembramos que o Brasil pertence a Deus? Mas é só o Brasil que pertence a Deus? Será que essa declaração positiva, ela realmente é uma declaração bíblica? Não é. Não é. Porque não existe um povo exclusivo. Já existiu. Não existe mais. Não existe uma nação exclusiva. Já existiu. Não existe mais. E aí, de muito e muito tempo, nós os evangélicos, vou dizer assim, não gosto muito de usar, os irmãos sabem, né? Que eu não gosto de usar esse rótulo de evangélico, porque não nos representa mais. Não nos representa mais. É muito fácil dizer que é evangélico, é muito fácil dizer que é cristão. O que é ser cristão? É ser igual a Cristo. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. É isso que basta para nós. Mas a igreja brasileira, e aí pensando nela, tem demonstrado isso? Tem declarado isso, somente declarado isso? O que temos mais visto é só declaração positiva, que acha que é uma varinha de condão que vai mudar a nação. Uma coisa é certa, irmãos: a nação nunca vai mudar de cima para baixo, porque a luta é grande lá em cima. Quando eu falo lá em cima, eu estou falando em Brasília, né? Ali onde está o presidente, onde estão os ministros, onde estão os deputados federais, onde estão os senadores. O Brasil vai mudar lá em cima? Não vai mudar lá em cima. O Brasil vai mudar na raiz, no seu povo, na base da pirâmide, vamos falar assim, né? Queremos um Brasil melhor? Vamos criar os nossos filhos confiando em Deus e honrando Deus. Queremos um Brasil melhor? Vamos criar essas criancinhas que estão nascendo hoje e essas que já estão aqui vivendo,
para honrar Deus com a sua própria vida. Não tem como mudar a sociedade de cima para baixo. Só se muda a sociedade de baixo para cima. Não se muda. Por mais que alguém lá em cima tente, por mais que quando eu falo lá em cima, não é porque está acima de nós, não é isso. Você está entendendo? Estou falando do presidente da República, os deputados, os senadores, não é? Que são os que estão lá em cima. Não adianta. Porque não é por força e nem por violência. Então só declarar que o Brasil é do Senhor Jesus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? Como eu falei pela manhã, muitos estão colocando e repassando aquela imagem do carnaval do ano passado, de Jesus sendo pisado, não é? Infelizmente é um pastor um dos Jesus ali, é um ex-pastor batista que está ali, não é? Sendo arrastado por aquele Satanás, sendo pisado por aquele Satanás. Não é Satanás e não é Jesus. Não é. Porque se fosse assim, irmãos, eu não entendo. Se você entende assim, te respeito. Mas eu não entendo um Deus que age porque um povo afrontou. Mas afrontou Deus. Afrontou um símbolo de fé, que é dos evangélicos, que é do católico, que é do espírita. Não é? Que é de todo mundo, que diz que pelo menos acredita em Jesus. É um símbolo de fé, mas não é Jesus. Não é Ele. Mas foi por causa daquilo ali que Deus pesou a mão. Mas pesou a mão só, então tinha que pesar só no Brasil. É ou não é? Esse não é o Deus que é apresentado para nós nos evangelhos. Na verdade, nem é o Deus que é apresentado para nós na palavra. Como eu costumo dizer, e você sabe muito bem, mas é só para lembrar, todo texto tem um contexto. Todo texto tem um contexto histórico. Precisa entender esse contexto histórico do texto. Então chegar para nós e dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e aí o Brasil está bem. O Brasil é do Senhor Jesus. Não basta isso, meu Deus. Não basta declarar, tem que viver o que se declara. Não basta somente declarar. É necessário viver. O Salmo 24, verso 1 diz assim: ele declara que tudo é do Senhor, não somente Israel. O Salmo 24 vai deixar muito bem claro isso, que tudo é do Senhor, declara que a terra pertence ao Senhor. Não há dúvida que todas as nações, todos os povos, todas as etnias pertencem a Ele. Pertencem a Ele. Não é? É claro isso no Salmo 24. Ao Senhor, não é ao Brasil, não é aos Estados Unidos que se declara uma nação cristã evangélica ainda por cima, não é? Não é. Ao Senhor pertence a terra, o Salmo 24, verso 1, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Não tem povo exclusivo. Teve um povo escolhido para proclamar as virtudes de Deus naquele tempo lá. Se eu e você temos a palavra de Deus em nossa mão, a quem que nós temos que agradecer em primeiro lugar? A Deus, lógico, mas ao povo hebreu, que preservaram o Antigo Testamento, que proclamavam, não é? Ao deitar, ao andar, ao levantar, no trabalho, em todo quanto é lugar, declare: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é isso? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamentos maior do que esse não existe. É isso que o povo tinha que declarar. Mas não basta somente dizer que é como falei pela manhã, raça eleita, sacerdócio real, povo exclusivo. Pedro nos lembra isso lá. Ele não está falando mais de Israel, ele não está falando mais de evangélico, que nem evangélico existia naquela época. Ele não está falando de cristão, porque não tinha mentalidade de cristianismo como nós temos hoje. Ele está falando de alguém que não somente declara, mas que vive Cristo em toda a sua essência. Imperfeito que somos, cheio de defeitos que temos, mas o Senhor busca as nações. Ele mesmo na conversa, como eu costumo dizer, o Salmo 2 é uma conversa do pai com o filho, uma conversa de coroamento de rei. É o Salmo 2: pede-me e te darei as nações por herança. É o pai falando para o filho, e deu, porque o próprio filho vai dizer: ide pregar o evangelho a Israel. É isso que ele fala? Não é isso que ele fala. No início ele fala: procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aqueles que não quiseram ouvir dele, abriram a porta para aqueles que quiseram ouvir falar dele. João capítulo 1, verso 12. Não é mais por uma questão de nacionalidade.
É uma questão de herança, de adoção. É isso que fica claro em João capítulo 1, verso 12. Ele veio para os seus não quiseram saber dele, mas todos que quiseram saber de Jesus receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Então não tem mais gente exclusiva. É aquele que ouve a verdade, é aquele que é transformado pela verdade. Então, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Já no Antigo Testamento, Deus está mostrando, gente, não é só vocês, eu escolhi vocês para espalhar a minha palavra. Fizeram isso? Até um certo ponto fizeram, senão não teríamos aqui em mãos. Mas porque é Deus que preserva a sua palavra. Ele levanta os remanescentes aqui, outros ali, outros acolá, como pela a lição de manhã, né? Deus levanta alguns Esdras, alguns Neemias, né? Alguns Daniéis, ou Daniel, né? Melhor falando assim. Deus vai levantando para que a sua palavra chegue aonde não chegou. Então, declarar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, fazer passeata para mostrar para a cidade que a cidade de Araruama é de Jesus, sem viver isso, de nada adianta. Jesus não quer passeata, Jesus quer obediência ao seu Pai, ainda por cima, porque tudo que ele veio fazer foi em obediência ao Pai. Então a igreja brasileira, que dizem que é o celeiro da evangelização, já não se fala tanto isso, mas ainda é, não é? Que não aconteça conosco o que aconteceu com os Estados Unidos. Quem veio nos evangelizar? Eles, os americanos, certo? Eles que vieram nos evangelizar. Agora somos nós que precisamos lá evangelizar. E a pior coisa que tem na face da terra é evangelizar alguém que diz que crê em Jesus, se acha convertido, se acha de Deus. E aí fica, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Essa declaração positiva que não muda a vida, que não muda a vida. Nós não estamos aqui de brincadeira, já falo isso algumas vezes, né? Nós não estamos aqui porque Jesus não veio aqui de brincadeira. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, e o que se havia perdido não quis saber dele. Então a porta se abriu para nós, o que são chamados de gentios. Mas não tem mais gentio, nem judeu, nem grego, nem ninguém mais. Existe um povo que se chama pelo seu nome. Existe um povo que é convidado a andar com ele. Então, os judeus entendiam ser um povo de Deus, e mesmo sendo verdade para Israel isso, de pertencer a Deus, esqueceram da promessa. Quantos hoje caminhavam bem e não caminham mais? Esqueceram da promessa. Quantos hoje se vendem por coisas baratas? Esqueceram da promessa. Quantos hoje se corrompem? Esqueceram da promessa. E Deus está nos convidando a olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé, em seu Filho Jesus Cristo cravado na cruz, mas não lá, para o túmulo vazio, para Ele ressurreto. Eu quando leio a passagem da tortura de Estevão, eu fico maravilhado. Que privilégio Estevão teve, não é? Eu vejo o céu aberto e o meu Senhor à direita de Deus. Que privilégio é isso? Que privilégio é isso? Então, irmãos, em nome de Jesus, nós que estamos aqui, não adianta declarar sem viver, não adianta anunciar sem ter vida, porque a vida fala muito mais alto que palavras, porque a palavra o vento leva, a não ser do Senhor. A palavra o vento vai levar, né? Então, Romanos capítulo 10, verso 12 e verso 13: portanto, não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse invocar é chamar para perto e para dentro. Invocar, chamar para dentro de você, para perto de você. Perto Ele está, não é? Mas é convidar para fazer parte do seu dia a dia, do seu relacionamento, das suas decisões, das nossas, eu estou sempre incluído, lembre disso, das nossas vontades, que sejam de acordo com a vontade dEle. Então, mais do que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Mas aí, Paulo vai dizer em Romanos 10, não tem mais um povo exclusivo, tem aquele que se rende ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Agora sim. Então o amor de Deus, esse amor que é chamado de amor incondicional,
te convida e me convida a nos inclinarmos a Ele, a nos entregarmos a Ele, com tudo que temos e com tudo que somos, com a nossa vida. O amor de Deus a todos os homens foi declarado na cruz. Antes disso, mais uma vez lembrando lá, estendi a minha mão a um povo de dura cerviz, mas agora eu estendo a minha mão a um povo que não se chamava pelo meu nome, e eu digo, eis-me aqui. É Deus olhando para você e falando assim: você me quer? Porque eu te quero. Por que Deus faz isso? Ele não é soberano? Ele não é todo poderoso? Ele não podia mudar a minha cabeça, a sua cabeça assim com um estalar de dedo? Podia. Mas não é por força nem por violência, é pela vontade humana de mudar, de entender que feliz realmente é a nação cujo Deus é o Senhor. Não é somente uma declaração, não é somente um anúncio, tem que ser uma verdade. Deuteronômio capítulo 32, de 1 a 2 diz assim, Deuteronômio 32, de 1 a 2: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Não é uma questão exclusiva. Israel entendeu errado naquele momento lá. Lembra que pela manhã, falamos aqui pela manhã, e também a lição da EBD falava isso. Vocês vão entrar, não, eu falei, a lição não fala isso, mas nos traz à memória isso. Vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel, uma terra que eu prometi para vocês, mas não se misturem. Viva, mas não seja contaminado. E contaminou. E não é o que acontece com a gente hoje? A gente fica cheio de vontade de ver o outro transformado, e a gente fica cheio de vontade de ver o outro vir ao Senhor Jesus, se entregar a Ele. A gente se iguala, se rende. É tanta estratégia missionária, nada contra a estratégia evangelística, né? Mas é tanta estratégia evangelística para ganhar o perdido. A estratégia é: viva Jesus, e não só declare Ele. Que a pessoa veja Jesus em mim, veja Jesus em você, para que possa ser transformada. Perseveravam na doutrina, no partir do pão, na comunhão, tinham tudo em comum, e Deus ia acrescentando aqueles que deveriam ser salvos, e eles caíam na graça do povo. Cair na graça do povo não é cair na orgia do povo, cair na graça do povo não é cair na bagunça do povo que está à nossa volta. Vocês vão entrar numa terra que tem tudo de bom para vocês, mas vocês precisam conquistar essa terra. Conquistar essa terra. E conquistar essa terra é matando eu todos os dias. Matando eu todos os dias. A melhor coisa que tem para ganhar alguém para Cristo é o relacionamento intencional. Você se relacionar com essa pessoa, não somente para ganhar a amizade dela, mas para depois de ganhar a amizade dela, ela confiar em você, porque você passou a ser amigo de verdade, e essa pessoa entender que você é diferente. Que você é diferente. E aí isso vai chamar a atenção dessa pessoa. O que você tem de diferente que eu não vejo em algumas pessoas? Não é para mérito pessoal, é porque o Espírito de Deus que se move em nós, não vou falar, o Espírito de Deus se move em mim, não é isso? Não tem um canto que diz isso? Se move em nós, faz jorrar rio de vida. Então não basta declarar. A promessa foi anunciada a Abraão, a Isaac, a Jacó. Chega uma nação, essa nação, como diz aqui Isaías 40, tinha que glorificar a Deus, gotejando a palavra do Senhor. Deuteronômio 32, na verdade, gotejando a palavra do Senhor na boca das pessoas, no ouvido das pessoas, perto, e anunciando a verdade que transforma, para que a glória de Deus pudesse ser manifesta. Então não basta declarar que o Brasil pertence a Deus, pertence a Jesus, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se esse povo não vive isso. Não vive isso. E quem que tem que demonstrar isso? Aqueles que dizem que creem, que dizem que acreditam naquele que nos chama povo exclusivo, sacerdócio real, nação santa. Tem que declarar isso. Tem que declarar isso com a vida.
com a vida. Viver isso. A promessa foi anunciada a Abraão, deveria ter sido anunciada a todos os povos. Ficou reclusa a uma nação. Ficou reclusa a uma nação. Até que o entendimento vai vindo, um aqui, outro ali, outro aqui, outro acolá, e a mudança vai acontecendo. Deus vai trabalhando no secreto, né? Deus vai trabalhando na história, na sua e na minha história, para que pudéssemos entender que só Ele transforma. Só Ele transforma. Nós vamos cheios de esperança para que homens possam mudar essa nação. Só existe um que pode mudar essa nação: o Deus que muda os homens. O Deus que muda os homens é o único que pode mudar essa nação. Aí sim, feliz será a nação Brasil, cujo Deus é o Senhor. Aí sim ela será feliz. Sendo de novo, diz Pedro, né? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23 a verso 25. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Esse é necessário nascer de novo. Não da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus e não da vontade dos homens. Nos transforma de dentro para fora. E tem que transformar de dentro para fora, para que o Brasil e o mundo possam entender. Então, não é o Brasil, não é uma nação especial, é toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, não é? Vamos lembrar sempre isso. Então, 1 de Pedro 1, verso 23 e 25 diz assim, ó: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. De anunciar realmente que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas é uma nação que se rende a Ele, que se entrega a Ele. Porque não adiantou Deus dizer: escolhi vocês, amei vocês. O Antigo Testamento é repleto de palavras assim: eu escolhi vocês, separei vocês, amei vocês, para proclamar a minha palavra como gotas de orvalho sobre as nações. Nós somos especiais. Não é isso que o povo fala aí, alguns? Eu sou especial. Não é? Eu sou fulano, sou ciclano, eu tenho isso, tenho aquilo outro, sou teólogo, sou PhD, não é? Sei lá o que possa aparecer de título aí, não é? Fiz seminário, sou pastor, sou líder, não é? E como eu costumo dizer, nós somos servos, e servos um dos outros, para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio e para que haja salvação de vidas. Então, vamos parar, não é, de passeatas. Vamos parar com isso. Vamos parar de declaração, de confissão positiva que não leva a lugar nenhum, e viver a essência do Senhor, a essência do Evangelho. Se você vive, glória a Deus nas alturas. Se não vive, se arrependa hoje e passe a viver. Em nome de Jesus. Renovados, não é? Gálatas capítulo 3, verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Não é só uma nação. Todas as nações serão benditas em ti. Essa bênção chegou até nós. Chegou até você. Chega até você. Para que você entenda que Deus te ama de uma maneira totalmente diferente de qualquer declaração de amor que possa existir na face da terra. Deus ele quer que sejamos transformados dia a dia, passo a passo, na feitura do seu Filho Jesus, na feitura dele. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de poder e graça. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, já até lemos aí, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para mostrar que é possível vencer, se auto-vencer e dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo é para Ele. É para Ele. Em tudo quanto é lugar. Deitado, andando, passeando, trabalhando, estudando, em tudo quanto é lugar. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Ele quer que eu e você declaremos. A nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? Realmente, o Salmo 33, verso 12 vai dizer que ela é mais do que feliz, bem-aventurada.
a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Beleza? Quem ele escolheu para a sua herança? Todas as famílias da terra. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Alguns escolhem caminho de vida, outros escolhem caminho de morte. Não vai reclamar da consequência depois. Deus quer que escolhamos caminho de vida, todo tempo, todo momento, em todo tempo. Deuteronômio capítulo 7, verso 6 diz assim: porque povo santo és do Senhor, teu Deus. Senhor, teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, 6. E aí Deuteronômio 14, verso 2: porque és povo santo do Senhor, teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para que seres o seu próprio povo. Está falando de Israel. Está falando de Israel. É nítido, está falando de Israel. Deuteronômio 7, 7 e 9, 6. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior do que todos os outros povos da terra, pois vós eram menores do que todos os povos da terra. Vos escolhi porque vos amo. É o amor de Deus que nos escolhe, não é? Ele te amou e Ele me amou, e Ele nos amou primeiro. É Ele que nos amou, é Ele que nos escolheu, e é Ele que nos quer ao seu lado. É isso que Ele quer de você e de mim, o tempo todo. Mas porque o Senhor vos amava, Deuteronômio 7, 8 e 9, 5. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão do faraó, rei do Egito. E aqui trazendo para nós, lembrando, lá de 1 de Pedro 2, capítulo 2, 9 e 10, Ele nos tirou, do reino, do império, na verdade, das trevas, e nos coloca no reino do seu Filho, o reino de luz. Nos tira das trevas e nos coloca na luz. Então, Deuteronômio 7, 8 e 9 e 5 se cumpre em nós agora. Não é na igreja, não é em denominações, não é em religião, é naquele que crê que Jesus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e a nação tem um único propósito de ser mudada por cada cidadão que pertence a ela. Por cada cidadão. Andar em santidade, andar em justiça, andar em harmonia com a vontade de Deus. Israel não fez isso. Não fez isso. Se achou tão exclusivo, tão especial, que se perdeu. Se perdeu. Se perdeu. A única nação que poderia dizer bem-aventurada sou é Israel, porque Deus declara isso para ela na sua palavra. Mas o que acontece na caminhada dessa nação escolhida, desse povo de propriedade exclusiva, que Pedro vai lembrar que agora não é mais eles? Se perdeu na caminhada, se perdeu no caminho, se perdeu na trajetória, esqueceu de quem é Deus, esqueceu do seu propósito na terra, de proclamar. Pedro vai nos lembrar, como falamos pela manhã, não é? 1 de Pedro 2, verso 10, de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz, para que pudéssemos enxergar todas as coisas. Interessante, esse colocar na luz é destaque não para nós, mas para Deus. Quem está nas trevas enxerga quem está na luz. Quem está na luz não enxerga quem está nas trevas. Não enxerga. Então quem está nas trevas está olhando para quem está na luz. Que luz está vendo? A de Cristo ou a dos homens? Olha a responsabilidade que temos quando declaramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, ou que o Brasil é do Senhor Jesus. Olha a responsabilidade que temos de anunciar as virtudes dele, não nossas. Dele, não nossa. Agora, pois, Êxodo capítulo 19, verso 5, não é? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha.
se guardardes o que vocês estão ouvindo, serão meus. Certo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, lembra? Esse é que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Só para lembrar, a manifestação do poder de Deus acontece em nossas vidas todos os dias, para que feliz seja a nação onde habitamos. Temos que orar pela paz de Jerusalém, sim, mas temos que orar pela paz do Brasil, pela paz das nações. Mas não temos somente que orar, temos que agir em prol disso. De começar a contagiar esse mundo com o Evangelho, de verdade. De verdade. De dizer não para aquilo que precisa dizer não, e dizer sim para aquilo que precisa dizer sim, de acordo com a vontade de Deus, que opera em nós com poder e graça. Então, bem-aventurada é a nação, ou mais do que feliz, é a nação cujo Deus é o Senhor, é o povo que Ele escolheu para a sua herança. Mas Êxodo 19:5 vai nos dar um alerta. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Guardaram? Não guardaram. A aliança nova veio. Está se guardando ela? Se guarda ela? Será que tem se guardado ela de verdade, como Deus deseja? Então, a nação cujo Deus é o Senhor é aquela que é uma nação obediente, não à palavra que o vento leva, não a declarações positivas. Mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é aquela nação que honra Deus com a sua própria vida. Com a sua própria vida. Quando nós olhamos para os países que passam perseguição, a gente tem que sentir vergonha. Vergonha. Quando nós olhamos para os nossos irmãos que passam perseguição, nós temos que sentir vergonha. De vez em quando surge uns fake news aí, né? 22 vão ser... Troço vive aparecendo aí, graças a Deus que é fake news. Mas de vez em quando acontece. Quantos irmãos são decapitados e não negam Jesus? Quantos morrem e não negam Jesus? Que fé é essa? Que prefere morrer a não negar no Deus que crê. Essa fé tem que nos contagiar. Graças a Deus que o Brasil é um país livre, ainda livre. Ainda livre. Por causa de Abraão, Deus escolheu a descendência de Jacó. Ele fez isso, para que houvesse prosperidade na proclamação da palavra, das virtudes de Deus. Deixou de falar? Fale aquele que quer me aceitar, aquele que me quer, aquele que me obedece, aquele que me ouve, aquele que crê em mim. O povo de Israel poderia cumprir a palavra de Deus para serem propriedade particular, mas não cumpriu. Não cumpriu, para benefício nosso. Um dia tudo vai se acertar, certo? Um dia tudo vai se corrigir. Tudo vai se corrigir. Um dia Israel vai se arrepender, nem todos. Um dia o Brasil vai se arrepender, nem todos. Um dia o mundo vai se arrepender, nem todos. Mas a nossa esperança é que naquela fila lá, né, eu costumo sempre lembrar, né? Não me falaram de Cristo, né? 447, se eu não estou enganado, do cantor cristão. Não me falaram de Cristo. Vi que muito salvou, mas não falou para mim. E estava tão pertinho e podia falar. Mas não só falar, mostrar. Porque é muito bonito, gente, fazer passeata. É muito bonito declarar que Deus é o Senhor do Brasil. É muito bonito declarar isso. É muito declarar que Deus é o meu Senhor, meu Salvador. É muito bonito. Lindo é viver isso. É mais do que bonito. Então, acontece com os americanos o que acontece conosco, não é? Tem lá estampado na moeda brasileira uma palavra em bênção de Deus, abençoando o nome de Deus. Tem uma palavra na moeda americana, não é? Declarando também a glória de Deus. Não tem que estar na moeda, tem que estar no coração. Não tem que estar na cédula, tem que estar no coração. Porque do mesmo jeito que se eu declarar, né, o Brasil pertence a Jesus, ou feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas eu não mostro Ele. Não mostro Ele para o meu vizinho, para o meu amigo de escola, para o meu amigo do trabalho. Não mostro para aquelas pessoas que não gostam de mim, porque tem alguém que não gosta de mim e tem alguém que não gosta de você, certo?
Mas eu não mostro isso. Fica essa guerra. E Deus nos chamou para proclamar virtude, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nunca foi. Nunca foi. E esse povo vai caminhando, e chega até nós essa confissão positiva: o Brasil é do Senhor. Não é somente o Brasil, são todas as nações. O Salmo 24, mais uma vez lembrando, vai deixar isso muito bem claro: tudo pertence a Ele, tudo é dele. Estar com Ele lá na vida eterna é outra história. É outra história. Estar com Ele para sempre é uma outra história. O povo de Deus se estabelece com um vínculo de herança. De herança. Não é de sangue. Não é de sangue. Eu sou bisneto de judeu. Certo? Bisneto de judeuzão mesmo. Os irmãos aqui sabem que de vez em quando eu lembro. Que vantagem há? Que vantagem há? Nenhuma. Nenhuma. Porque não é sangue na veia. É vida diante de Deus, de reconhecer que Ele é o Senhor e que enviou seu Filho para me resgatar, para te resgatar e para nos resgatar. E aí sim será feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por trás do pensamento positivo dessa declaração, lógico que tem uma verdade. Lógico que tem uma verdade. Mas não basta viver de declaração positiva. Não, eu vou enriquecer, eu vou progredir, e não faz nada para que isso aconteça. Certo? Aí eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho, aí fica até de madrugada no videogame. Certo? Como, meu Deus? Deus faz a dele, você tem que fazer a sua. Eu tenho que fazer a minha parte. Ele já nos abençoou. Ele já te abençoou. Desfrute da bênção, sendo uma nação feliz, um povo feliz, cujo Deus é o Senhor. Não mamon, né? Não pensamento que traça e ferrugem vai comer, mas o Senhor, sendo o nosso Senhor, o nosso tesouro. Ele precisa ser isso em nossa vida. Então o Brasil é do Senhor Jesus. É muito bonito declarar isso. Mas precisamos lembrar o seguinte: o Evangelho de João, no capítulo 12, 1, verso 12, vai dizer que ele veio para os seus, para lembrar mais uma vez. E os seus não quiseram saber dele, mas todos que quiseram saber dele receberam o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus. Então não tem raça, nação, língua, etnia, não tem nada mais exclusivo. É uma entrega humilde, se reconhecendo pecador e errante. É isso que Deus quer. Perdido nesse mundo. Uma postagem que o povo coloca, né? Eu encontrei Jesus. Não, Ele que te encontrou. Certo? Mais uma vez lembrando, o perdido não era Jesus na caminhada, o perdido era eu, Marcelo. Eu que fui encontrado, não fui eu que o achei. Não foi você que o achou, Ele que te encontrou. Ele que te encontrou. E Ele está aqui, não só aqui, para ficar bem claro, para dizer: vinde a mim todos vocês. É Ele que diz que estão cansados e sobrecarregados, e eu trarei alívio para vocês. Então é muito bonito ver o movimento em certos momentos. É muito bonito. Mas existem passeatas e passeatas e passeatas e passeatas, e a nação não muda. Existem declarações, e a nação não muda. Mas o povo é ruim mesmo, né? É ruim mesmo. O ser humano é difícil mesmo. É difícil. O ser humano é difícil. Mas Deus quebranta, Ele é especialista em fazer isso. É só deixar ser quebrantado. É só deixar se quebrantar. Então não importa a tua idade, não importa a tua cultura, não importa o dinheiro que você tem no bolso, não importa. Pouco ou muito, não importa. O que importa é uma entrega verdadeira para declarar que eu sou feliz porque Deus é o meu Senhor. Antes de ser o meu Salvador, Ele é meu dono. É o meu dono, o meu Senhor. Então vamos, em nome de Jesus, nos focar na fé bíblica e não na fé de confissão, simplesmente de que o vento leva. A fé bíblica
não tem base no achismo. Eu vou declarar que o Brasil é do Senhor. Beleza, e eu não faço nada para que o Brasil mude. Mas eu vou mudar o Brasil? Vai. Coisa boa é você ver o fruto do teu penoso trabalho, porque Jesus vai ver o dele, né? Em nós. Coisa boa é você ver uma pessoa mudando aqui, transformada aqui, mudando o jeito de ser. Nós não precisamos seguir uma religião para ser de Deus. Nós não precisamos ser judeus para ser de Deus. Nós precisamos nos render a Ele, como filhos e filhas que Ele ama, para poder declarar que o Brasil é dele. Começar de baixo, não é? Lembrei agora da frase, né? Nós precisamos deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Nunca. Nós precisamos deixar filhos melhores para o planeta. Essa é a verdade. Porque se a gente ficar pensando em deixar o planeta melhor para os nossos filhos, nós não vamos mostrar a verdade. Certo? Não vai mostrar a verdade. Que a gente quer, lógico que a gente prepara o ambiente, quer que tudo dê certo para a geração futura, mas uma geração vai declarar a outra geração os grandes feitos do Senhor no Brasil, no mundo. E Ele quer te usar para isso, nos usar para isso, para dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Tem muita gente querendo que o Brasil dê errado, gente. Mais uma vez, a fé bíblica não é partidária. A fé bíblica não se envolve com política. A fé bíblica nem se incomoda com o pobre. Estranho pareça essa palavra, porque no tempo bíblico de Jesus na terra existia servos, continuam existindo pobres, miseráveis, socialmente falando. Quando aquela mulher vem, né, quando Maria, né, a irmã de Lázaro, vem e derrama aquele perfume, mais uma vez lembrando aqui, aquele perfume maravilhoso, isso podia ser vendido, porque 300 denários, né, podia ser vendido. O que Jesus fala? Os pobres vocês sempre terão entre vocês, eu nem tanto. Daqui a pouco eu vou voltar para o Pai. Isso não significa que não temos que trabalhar também no social, não é isso. Mas mudar o mundo e mudar o Brasil, mudar o Araruama, tem que começar no Temos que ser para que a cidade, o Brasil e o mundo mude. Na fé, e entender que não tem negociata com Deus. Então a fé bíblica, ela não vive de achismos, certo? A gente vai cheio de vontade, não é? Cheio de vontade. Vamos lembrar aqui um momento nosso local, para caminhar para o final. Vamos cheio de vontade para a rua, certo? Lembrei do ID aí, né? Do projeto ID nosso aqui, que parou, mas Deus sabe se ele pode voltar ou não, certo? E a gente ia cheio de vontade, cheio de vontade de resgatar aquela gente da rua, de dependente químico da rua, colocar em casa de recuperação, que temos como colocar, não é? De ver as pessoas mudadas, transformadas pelo poder do Evangelho. Aí nós íamos lá com a comida, certo? O alimento físico. A maioria quer o alimento físico, a maioria quer continuar na rua. Mas por que a maioria quer continuar na rua e só quer o alimento físico? A gente vai desistir daqueles que querem ser mudados, transformados? Não. Mas o que mais me espanta é a gente ir e alguém ver que não somos luz, perceber que não somos luz. Você é crente? Eu não esqueço isso. Isso doeu no meu coração. Eu não sabia que você era evangélico. Rótulo, né? Só rótulo. Olha como é que o bichinho é complicado, não é? Complicado. Deu brecha, ele entra. Deu brecha.
Então vai lá Marcelo, vou falar de mim porque eu posso falar de mim, né? Vai lá Marcelo, cheio de vontade para proclamar o evangelho na rua, falar do amor de Deus na rua, evangelizar os dependentes químicos. Eu tenho uma afinidade, né? Parece que eu atraio esse tipo de gente, glória a Deus por isso, né? Parece que, a ele, não a mim, mas parece que eu atraio, tanto que fizeram uma brincadeira comigo que eu chorei as olhos, lembra na peça aqui? Entrou um bêbado aqui, e eu não sabia que fazia parte da igreja que estava nos visitando, e eu me derramei de chorar e tentando evangelizar ele aqui. E depois eu percebi que ele fazia parte da encenação. Imagina se eu fico ali, sai para cá, dá lá, fedorento, sai daqui, seu fedido. Desculpe falar esse tipo de palavra, mas é para a gente ser chocado mesmo, não é? Sai para lá, você não presta, nunca vai mudar, tu nunca vai ser ninguém na vida. Quantas vezes declaramos isso? E aí Deus vai nos tratando para que as pessoas possam ser transformadas. Mas não adianta nada o Marcelo estar lá na rua levando o alimento físico e depois a palavra, né? Levando a palavra, e aí o cara fala assim: ué, Marcelo, não sabia que tu era pastor não. Vou tirar o pastor. Não sabia que tu era crente não. Eu não sabia. Por quê? Porque a minha vida não mostra isso para aquela pessoa que eu sou. Dá para entender que é difícil demais viver o evangelho, mas é possível. É possível. Porque por mais que tentamos, somos imperfeitos. Não somos perfeitos, a gente não vai conseguir ser 100%, nunca vamos conseguir nesse corpo de carne e sangue aqui. Mas a gente pode melhorar. Ajuda-me a melhorar, não é? Diz a canção. Não é só a canção, é a palavra de Deus. Me ajuda, Senhor, a mudar, me ajuda a ser transformado. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, quando essa nação vê o Senhor na igreja. Na igreja. Não em negociatas, não em passeatas, mas no dia a dia. No dia a dia. Hoje tudo mudou. Antigamente a gente podia bater de porta em porta, né? Hoje em dia as pessoas cada vez mais estão dentro de condomínios, cada vez mais fechadas e reclusas dentro da sua casa, fica com medo de abrir porta, certo? Então, busque ter intenção de ganhar um amigo para Cristo, sendo Cristo para essa pessoa, vivendo Cristo para essa pessoa. Está ali do lado, vivendo a sua alegria, vivendo a sua dor, vivendo a sua felicidade e as suas amarguras, porque aí sim feliz será uma nação, buscando ao Senhor pela fé bíblica e não pela fé do achismo humano. Então, chegar na rua lá, não é? Isso eu tive que viver isso. A culpa não foi da nossa intenção de estar levando comida, a culpa não é daquele que não quer mudar, a culpa não é daquele que a gente leva o agasalho e o cracudo vai lá e toma. A culpa não é isso, certo? Porque se a gente olhar para a sociedade perdida, a gente vai ficar parado e não vai fazer o que Deus mandou fazer. Mas Deus te convida e me convida hoje, se ainda não aconteceu isso, para que mudemos de atitude. Não vivamos só de palavra, mas de atitudes que transforma uma nação, que transforma um povo. Ah, mas eu não vou conseguir transformar o Brasil todo. Mas você vai conseguir transformar um amigo de trabalho, um vizinho, um amigo de escola, até uma pessoa que não é seu amigo vai passar a ser seu amigo. Vai passar a ser. Vai passar a ser. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que não negaram a fé. E por não negarem a fé, aqueles que não acreditavam passaram a acreditar, a crer no Senhor como seu Senhor e seu Salvador. O Brasil não é melhor ou pior do que qualquer nação diante do mundo. Não é. Não é. Deus mesmo está mostrando que nos ama. Nos ama. Não é? Está estampado na nossa moeda, na nossa moeda brasileira. Deus seja louvado. Que diferença faz isso? Que diferença faz isso? Está escrito lá, se você pegar uma cédula nossa, vai estar lá: Deus seja louvado. Que diferença faz isso? Se o Brasil não vive isso. Na moeda americana, em Deus confiamos. Há muito tempo que deixou de confiar. Há muito tempo. E Deus está te convidando para que mude. A partir de você, a partir do eu, as coisas comecem a mudar. O pedido de oração hoje, para finalizar, é: ajuda, Senhor, me ajuda a ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a poder refletir a luz e não trevas.
Ajuda-me a caminhar nessa terra, te honrando com a minha vida. Mas como é que é aquele ditado que as vovós sempre falavam, a minha avó falava para mim, né? Vovó, mas todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Não é? Povo exclusivo de Deus, que está nessa terra para proclamar, 1 de Pedro 2, verso 10, as virtudes daquele, ou seja, o Senhor, que nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino de luz do seu Filho amado. Lembrar isso. Então a oração é essa: Senhor, não adianta eu ficar dizendo que o Brasil é do Senhor, se eu, como brasileiro, cristão, não te mostro para o Brasil. Não adianta estar escrito na moeda do meu país, não é? Deus seja louvado, se a minha vida não te louva, não te adora, não se prostra e não se rende à tua vontade. Vamos conseguir mudar todo mundo? Não vamos. Todo mundo vai entender? Nem todo mundo vai entender. Mas um aqui, outro ali, outro acolá, vai fazendo a diferença. Vai fazendo a diferença. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se afastar dos seus maus caminhos e orar a mim, eu o ouvirei, não é? Virei com graça, diz o Senhor, né? Para sarar o chão, a terra, para que ela produza vida. Então o Brasil será feliz quando a igreja que diz que pertence a Deus realmente pertencer a Ele. Realmente pertencer a Ele. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus em Apocalipse. Aquele que deixar eu entrar, abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e nós vamos fazer uma festa. Não é evangelístico, é para chorar. Porque Jesus está na porta da igreja lá em Apocalipse e ninguém deixa ele entrar. Não deixa ele entrar. A igreja que é dele, que ele ganhou com seu sangue. Mas um dia todo olho vai ver. Para finalizar com esse texto que eu aprecio, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar, que não seja tarde demais. Fecha os teus olhos. A Bíblia declara que os ramos ligados à oliveira produzem frutos. Que possamos estar ligados em Cristo, para que possamos produzir frutos e frutos que permaneçam. Eu e você somos convidados todos os dias a sermos um povo justo para poder herdar a terra. Isaías 60 diz isso no seu verso 21: e todos os do teu povo serão justos, e sempre herdarão a terra, serão renovados por mim, plantados, obras das minhas mãos, não de homens. Não de homens. A palavra de Deus que nos convence, é a palavra de Deus que nos muda. Então, em nome de Jesus, acredite na sua mudança primeiro. Eu acredito que Deus me muda todos os dias. Acredite na sua mudança primeiro, para que você possa ser instrumento na mão dele, para que possamos ser instrumentos na mão dele, para mudar o Brasil e o mundo. Mudar o Brasil e o mundo não significa 200 milhões de habitantes, não significa, o Brasil no caso, mas significa que vamos conseguir cumprir a nossa missão em todos que pedirem a razão da nossa esperança. É isso que ele quer. Cumpra isso com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Portai-vos de modo que não deis escândalo. 1 Coríntios 10, 32. Nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Deus deseja que eu e você possamos produzir frutos de verdade que permaneçam. Não vou pedir para que você se levante, não vou pedir para que você levante a mão, é você com Deus aí. Se alguém me ama, diz o Senhor, e não vive, seja maldito. Mas se vive, é bem-aventurado, mais do que feliz. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, do teu Filho, Senhor, a tua palavra nos provoca ao arrependimento. A tua palavra nos convida à mudança de vida.
E pensando esta noite, Senhor Deus, na declaração que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, registrada na Tua palavra, e pensando nessa confissão que muitos de nós falamos, o Brasil é do Senhor Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço misericórdia, primeiro por mim, pela minha vida, para que possamos, em nome de Jesus, o Teu Filho, mostrar a Ele àqueles que estão à nossa volta. Que realmente, como a Tua palavra declara, que sejamos pessoas justas, honestas, tementes a Ti, Senhor, em todos os momentos, para que possamos viver nessa terra como bem-aventurados, mais do que feliz. O Teu Filho inicia o Sermão do Monte com esta palavra: mais do que feliz, bem-aventurado. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Que possamos viver essas bem-aventuranças, a começar da nossa casa, a começar dos nossos relacionamentos interpessoais, para que Araruama, o Brasil e o mundo possa reconhecer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não viver somente de palavras, mas viver de ação, de atitude, que demonstrem as palavras que proclamamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos na nossa caminhada. Despede-nos, Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com a Tua misericórdia. Nos dê uma semana de oportunidade de demonstrar que somos bem-aventurados, não para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome, para que de um a um possamos mostrar que realmente feliz é a nossa nação, porque o Senhor é o Deus dela. Louvado e exaltado seja, Senhor Deus, o Senhor na vida de cada um aqui, Senhor, na vida de cada família, de cada pessoa. Ó Pai, em nome de Jesus, aqueles também que estão conosco, acompanhando através da rede social, sejam ricamente abençoados pelo Senhor, não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muito obrigado. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja em nossas mentes e em nossos corações, para que a partir do eu, o Brasil possa ser bem-aventurado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estamos assim encerrando o culto desta noite. Deus continue te abençoando e direcionando a sua vida. Amém.